Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou do canal Desperto Freedom. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês das 5 emoções naturais que todo ser humano tem. E você vai entender da onde que vem, muitas vezes, a origem de algumas doenças, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, várias outras doenças. A primeira emoção natural é a tristeza. Tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você chorar. Não segure, não reprime essa emoção. É uma emoção natural do ser humano. Essa emoção é normal dentro do nosso corpo. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem uma pessoa que você gosta muito, ela parte, vai para um outro plano, ou até mesmo quando ela vai para um outro país. É comum você ficar triste por conta disso. Agora, lá no passado, quando aquela criança ela foi reprimida por essa emoção, por conta dos pais, principalmente quando você é menino, né? Que antigamente eu utilizava muito aquela frase que criança, que menino não pode chorar, que homem não pode chorar, que é feio chorar. Quando a criança ela reprime tanto essa emoção, essa tristeza, por conta dos pais, por conta da sociedade, ela acaba se tornando um adulto depressivo. Ela acaba se tornando um adulto onde ela não consegue expressar toda aquela tristeza que ela tem. Porque existem várias informações na cabeça dela que homem não pode chorar, homem não pode ficar triste. E por conta dessas informações e de vários bloqueios, repressões da sociedade, isso pode causar depressão. Então, se você tem uma criança, deixe ela chorar, deixe ela ficar triste, que é comum ela ficar triste, deixe ela expressar essa emoção. Porque senão futuramente ela vai ser um adulto depressivo. A segunda emoção natural é a raiva. É comum, é normal você sentir raiva. E esse sentimento, essa emoção, ela consegue nos fazer dizer não para certos tipos de coisa, para não ser abusado por certas pessoas, certas situações. Então é um sentimento natural do ser humano, sentir raiva. Você não consegue expressar esse sentimento, ele acaba se transformando em ódio. O ódio já não se torna um sentimento natural, é um sentimento a qual as pessoas elas matam por conta do ódio, elas começam a fazer guerra por conta do ódio. Por quê? Porque ela foi tão reprimida no passado pela raiva que ela tinha de algumas coisas que quando ela era criança ela não entendia, que hoje, quando na fase adulta, se transformou em ódio e ela tem esse ódio guardado dentro dela. Ódio das coisas que aconteceram lá no passado e das situações atuais e acaba se transformando até mesmo em vingança e acaba se vingando de uma outra pessoa, de tão ódio que ela tem. Acaba matando uma outra pessoa por conta dessa raiva que ela não entendeu lá no passado. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que têm muita raiva, que passam muita raiva, é respirar. Sempre quando acontecer uma situação, conte até 10, respire, sabe? Entenda esse sentimento e conte até 10. Sabe quando você age instantaneamente, quando algo acontece você já reage? Não reaja. Espere, respire. Tire toda essa emoção de raiva e tenta se equilibrar nessa emoção de raiva. Se afaste muitas vezes da situação. Porque em muitos dos casos, a raiva que você está sentindo, que você diz que é da outra pessoa, não é da outra pessoa, é sua. Uma percepção errônea que você teve no passado e que nos dias atuais ela está sendo manifestada de uma outra forma. Mas aquela pessoa que você está sentindo aquela raiva, aquele ódio todo, nem é aquela pessoa, é uma dor do passado. Então, antes de você atacar uma outra pessoa por conta desse sentimento, pare, respire, entenda, se afaste. Antes de você responder de imediato, né? Que no Brasil tem muito disso de bater ou levou. Se você não bater, você é um covarde. Não,
Prefira então ser um covarde. Um covarde inteligente. O que você está fazendo não é ser um covarde, assim, é ser inteligente. Inteligência emocional hoje em dia, nos dias atuais, é tudo. Se você tiver equilíbrio e saber não reagir quando alguém age ou quando alguém faz algo que você não goste, isso sim é ser inteligente. Então, sempre quando você estiver nesse sentimento de raiva, pare, respire. O terceiro sentimento natural é o amor. O amor, quando a pessoa ela sabe expressar, sabe dar, sabe receber amor, que é o mais importante. Que muitas pessoas elas dão amor, porém elas não sabem receber. Fica toda sem jeito, né? Quando recebe, quando alguém elogia ela, ou quando alguém abraça ela, quando ama ela, fica sem jeito, não sabe receber esse carinho de volta. Quando o sentimento de amor foi reprimido lá na infância, lá no passado, a criança, o adulto, na verdade, acaba se tornando um adulto possessivo. Quando no relacionamento a pessoa ela é muito possessiva, muito ciumenta, tudo é dela, ela quer ficar tudo com ela não consegue ser uma pessoa flexível, não consegue ser uma pessoa aberta, consegue ser uma pessoa tranquila, porque ela é possessiva, é tudo dela, é meu, ela tem medo de perder as coisas que ela acredita que é dela. Acaba se tornando aquele sentimento de emoção que era para ser um sentimento natural, acaba se tornando um sentimento não natural, acaba se tornando uma possessão, acaba se tornando um amor possessivo pelas coisas e pelas pessoas. Então deixe as crianças expressar o amor dela, deixe as crianças darem o amor dela, pare de reprimir quando a criança ela está feliz, quando a criança ela está alegre. Quando a criança ela quer abraçar as outras crianças, quando elas querem brincar com os animais, quando elas querem expressar o amor. Deixe as crianças expressarem o amor para quando no futuro, para quando elas crescerem, não serem uma criança, um adulto possessivo, com medo das coisas, com medo do amor. Um amor que prende, começa a se tornar uma criança, um adulto possessivo que prende as pessoas e as coisas, que é tudo dela, uma pessoa egoísta. Então deixe elas se expressarem do jeito que elas são, deixe elas expressarem a alegria, deixe elas expressar a espontaneidade. As crianças, elas são tão espontâneas e os pais tiram tudo isso, essa espontaneidade das crianças, para a criança se comportar como adulto. A criança ela não pode brincar, a criança ela não pode correr, a criança ela tem que ser um adulto. A criança não é um adulto, a criança é uma criança. Deixa a criança ser criança. Pare de fazer as suas crianças se tornarem um adulto. Porque tudo tem uma fase. Deixa ela viver a fase dela como criança. Deixe ela expressar o amor, a alegria dela aqui na Terra. Para ela se tornar, para esse sentimento futuramente ser uma coisa natural. Para ela poder dar amor, receber amor, para ela poder dar alegria, receber a alegria, para ela poder expressar a essência dela, porque a essência da gente, de nós seres humanos, é amor. E quando o amor ele não é expressado, ele acaba se tornando possessão. Vamos lá, a quarta emoção natural é a inveja. As pessoas falam que a inveja é uma coisa horrível, que é algo horrível. Mas se não fosse por conta da inveja, como que aquela criança vê o irmão dela alcançando a maçaneta da porta? Ela por dentro, ela quer fazer o que o irmão está fazendo. Ela quer também alcançar a maçaneta da porta. Ela quer fazer o que o irmão está fazendo e isso se torna inspiração. Você vê uma outra pessoa fazendo algo que você gostaria de fazer, aquela pessoa ela te inspira. E você começa a ser uma pessoa determinada a ter aquilo que aquela pessoa tem, não de derrubar aquela pessoa. Porque a inveja, ela não é esse lado negativo de você querer derrubar a outra pessoa, mas sim se torna como inspiração. De inspirar, de também conseguir. Se aquela pessoa também conseguiu, eu também posso fazer.
se aquela pessoa tem aquela coisa, eu também possa fazer. E quando ela não é expressada, quando ela é reprimida na infância, ela acaba se tornando em ciúmes. A pessoa acaba se tornando um adulto ciumento. E por conta do ciúme, as pessoas começam a fazer guerra. As pessoas começam a matar, as pessoas começam a roubar por conta desse sentimento. Então não reprima esse sentimento. Quando você vê aquela criança tentando abrir a porta igual o irmão, fazer algo igual o irmão está fazendo, não reprima esse sentimento. E para você entender mais sobre a inveja, esse sentimento de inveja, quando você olha uma outra pessoa e tem esse sentimento de raiva, acaba se transformando em raiva, nem mais em inspiração, é porque não é por conta daquela pessoa. Porque você não sente inveja de todo mundo, não sente esse sentimento de raiva com todo mundo. Você sente sentimentos de inveja, de raiva, de ódio mesmo, por algumas pessoas. Mas é por quê? Porque aquela pessoa está fazendo algo que você gostaria de fazer. Ou que você se frustrou lá no passado. Você tentou fazer aquilo no passado, porém você não conseguiu, não teve resultado. E aquela pessoa que você está tendo inveja, ódio dela, ela só está te mostrando aquela dor do passado. Então olhe aquela inveja, aquela pessoa como inspiração. Aquela pessoa está tentando te mostrar algo que você precisa curar do lado de dentro. Para entender esse sentimento de inveja que se transformou em ciúme, quando você olha uma outra pessoa, que você sente esse sentimento de inveja, de ódio, entenda quando foi a primeira vez, pergunte-se na verdade, quando foi a primeira vez que você se frustrou? Que você não conseguiu isso, que você se frustrou. Então, quando você vê uma imagem, quando você vê, não sei, talvez você tenha inveja de casal felizes, de uma pessoa que viaja, uma pessoa que mora em um outro lugar, uma pessoa que tem um carro, enfim, qualquer coisa. Quando você sentir esse sentimento, essa emoção de inveja, de raiva, de ciúmes, pergunte-se para si mesmo, quando foi a primeira vez que eu me frustrei assim? E a resposta vai vir para você. E aí você fecha os seus olhos, se conecta com você, converse com o seu Criador, com o seu Deus, fale para o Criador enviar essa emoção para a luz. Essa emoção que está te trazendo esses ciúmes e essa raiva, que não é a outra pessoa que você sente raiva, mas sim da frustração interna que você teve, que aquela pessoa conseguiu e você não. Então, sempre quando você tiver esse sentimento, entenda esse sentimento, pergunte-se quando foi a primeira vez que você se frustrou assim, e aí se conecte-se com o Criador. Conecte-se com o Criador e peça para o Criador enviar essa emoção para a luz. Vamos lá, gente. A última emoção natural do ser humano é o medo. Sim, o medo é uma emoção natural. Essa emoção é o que nos faz ficar vivo aqui na Terra. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia pular do 10º andar, a gente ia colocar a nossa mão no fogo, porque a gente não ia sentir esse medo. Então, esse medo faz a gente ficar vivo, estar vivo aqui na Terra. E quando ela não é expressada corretamente na infância, os pais acabam reprimindo aquela criança, reprimindo aquele medo, aquela criança acaba se tornando um adulto que tem medo do mundo, que tem medo de tudo, que tem medo da vida. Acaba se desenvolvendo doenças como, por exemplo, síndrome do pânico. Porque ela acaba se assustando, tendo medo de tudo, de todos. Então não reprima o medo daquelas crianças. Não coloque a criança dentro de uma caixa e tenta salvar a criança do mundo de todos, né? Porque eu sei que é natural dos pais, os medos dos pais acabam sendo transferidos para as crianças. Então, os pais têm medo do mundo e aí acaba prendendo, colocando a criança dentro de uma caixa e a criança acaba não vivendo
aquele mundo, vivendo as coisas, porque os pais têm medo e acaba reprimindo aquela criança. Então, como que você pode resolver esse medo? O medo, ele é muito engraçado. Eu faço esses trabalhos na técnica de Theta Healing, e na técnica de Theta Healing, as pessoas aparecem com vários medos. Medos são pensamentos que acabam conectando com outro pensamento, que acaba virando uma bola de neve, que a pessoa, às vezes a pessoa ela nunca viveu, nunca foi da experiência dela do passado. Às vezes são coisas da cabeça dela, que vai conectando um pensamento, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, vai conectando, e chega num medo muito grande. Então a melhor forma de você descobrir o medo é você ir adiante. Na verdade, é você ser corajoso. Porque não é muito fácil você descobrir os seus próprios medos. Tem que ser muito corajoso. Corajoso no sentido de ir adiante, se perguntar a si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer? Então você tem um medo. Esse medo você vai perguntar para si mesmo: qual é a pior coisa que poderia acontecer em cima disso? Qual é a pior coisa? Qual é a pior coisa? Qual é a pior coisa? Como a sua mente, ela fez lá no começo, criou esse medo, essa ilusão de tipo, e se acontecer isso, acontecer isso, acontecer aquilo, foi conectando vários pensamentos, você vai desconstruir. Você vai perguntar: tá bom, qual é a pior coisa que poderia acontecer isso? Qual é a pior coisa que poderia acontecer depois disso? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? E isso você vai fechar os seus olhos, você vai se conectar com você mesmo. Conectando com você mesmo, você vai fazendo essas perguntas. Vai chegar um momento em que você vai chegar na raiz do medo. Você vai chegar na raiz daquele problema. Quando você chegar na raiz do problema, você vai fechar, continue com seus olhos fechados, você vai se conectar com Deus, chame o nome de Deus, o nome do Criador, enfim, o nome que você utiliza, que você é íntimo com esse Criador, esse universo. Entre em contato com ele, e aí você vai fazer o seguinte comando: Criador de tudo que é, eu comando que esse medo que eu estou sentindo, diga o nome do medo, seja agora enviado para a luz. Grato, está feito, está feito, está feito. E aí você vai imaginar uma chuva de luz caindo sobre o seu corpo e tirando todo esse medo dentro de você e sendo enviado para a luz. E é assim que você derruba, que você tira todos os medos. Porque o medo, ele tem duas causas. Ou o medo é uma coisa ilusória, ou são experiências do passado. Mas só que esses dois casos você consegue resolver com essa técnica. Bom, gente, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje sobre as 5 emoções naturais que o ser humano tem. Essas emoções são muito importantes para você entender um pouco dos problemas que você tem nos dias atuais. Se você tem alguma doença sobre depressão, se você é uma pessoa possessiva, se você é uma pessoa que tem síndrome do pânico, enfim, vários problemas de saúde que a humanidade está passando, é porque tem algo conectado, é porque algo foi reprimido no passado. Foi reprimido lá na sua infância, não conseguiu expressar a sua verdadeira essência lá na infância, por conta da sociedade, da família, enfim. O segredo do autoconhecimento é você refletir, é você ser sincero com você mesmo. Quando você consegue ser sincero com você mesmo, você consegue trazer para a luz muitos problemas internos, muitos problemas que aconteceram lá no passado e que está refletindo hoje. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, compartilhe para os amigos que você acha que precisa dessa informação. E até mais.